Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tempo comum na liturgia da Igreja. Nestes próximos domingos, nós veremos o uso da cor verde em nossas celebrações, que indicam este tempo que é constituído de mais ou menos 34 semanas. A cor verde, ela simboliza a esperança de um novo tempo firmado na fé em Cristo Jesus. Durante este tempo, o tempo comum, nós iremos ouvir os evangelhos que falam mais propriamente sobre as pregações de Jesus, os seus milagres, as orientações para os seus discípulos, tudo aquilo que é útil para bem vivermos também o nosso caminho de santificação. No texto do Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, nos encontramos ainda no contexto do batismo de Nosso Senhor. Nesta segunda-feira passada, nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor, que encerra o tempo sagrado do Natal e dá início ao tempo comum. Por isso, em vez de celebrar o primeiro domingo, nós celebramos o segundo domingo nesta noite de sábado. O batismo de Nosso Senhor é Ele que dá início à vida pública de Jesus, da sua vida apostólica. E no texto do Evangelho deste domingo, vemos no Nosso Senhor, que é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma expressão que costumeiramente nas missas, todas as missas, nós ouvimos o padre dizer, quando levanta a hóstia partida. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai para salvar e libertar a humanidade dos seus pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo é obediente ao Pai e cumpre com esta missão, tornando-se sacrifício para remir os pecados da humanidade. Quando João Batista chama Nosso Senhor de Cordeiro de Deus, ele está fazendo uma referência muito clara àquilo que Nosso Senhor irá realizar. Para quem não sabe, no Antigo Testamento, os cordeiros e outros animais, eles eram usados, eles eram sacrificados para que Deus perdoasse o pecado do povo. Ou seja, o povo, depois de ter pecado, eles ofereciam os animais no templo, aquele animal ele era sacrificado pelo sacerdote, e ali, a partir daquele gesto, os pecados eram perdoados do povo, Deus perdoava o pecado das pessoas. Quando João Batista chama Nosso Senhor de Cordeiro de Deus, ele está dizendo que os pecados da humanidade serão perdoados pelo sacrifício de Nosso Senhor. Para que Deus perdoe os pecados, é necessário fazer um sacrifício. O céu tem um preço. A graça de Deus, o perdão de Deus tem um preço. E qual é o preço? O sacrifício. Este é o preço. Nós temos uma mentalidade muito errada sobre o perdão dos pecados, ou pelo menos uma visão e um entendimento distorcido. Achamos que o perdão dos pecados acontece simplesmente por um momento em que eu vou diante de Deus, na minha oração pessoal, peço perdão a Ele, está tudo bem, está tudo acabado, Deus já perdoou, está tudo resolvido. Este não é o entendimento correto. Alguns aprenderam de forma errada, a catequese foi errada, equivocada. Alguns aprenderam ainda, de uma forma também errada, que no ato penitencial que nós realizamos no início da missa, ou nas nossas celebrações da palavra, Deus está ali perdoando os pecados cometidos. Mas, na verdade, isso é um engano, é algo muito equivocado, pois o perdão dos pecados só acontece no confessionário, diante do sacerdote. O ato penitencial é um momento de reflexão pessoal,
onde você olha para si no início da missa ou da celebração e se pergunta: será que eu estou preparado para comungar? Será que eu devo comungar diante dos pecados que eu cometi? Será que não está na hora de eu procurar o padre para me confessar? O ato penitencial, ele é um convite a gente pensar nos pecados que fizemos e perceber se em nós não há erros, não há pecado. Mas ali, no ato penitencial, não acontece exatamente o perdão dos pecados. O ato penitencial nos convida a fazermos um exame de consciência no início da nossa celebração, a fim de nos ajudar a perceber os pecados que cometemos ou que estamos cometendo. É bem verdade que alguns pecados leves são perdoados no ato penitencial, mas pecados graves, pecados mortais, devem ser confessados diante do padre, porque se todo pecado fosse perdoado no ato penitencial, que sentido teria ter o sacramento da confissão? Que sentido teria ter o sacramento da reconciliação? Não teria utilidade, não serviria para nada, porque todo mundo está pedindo perdão no início da missa, no início da celebração, e não é este o sentido. Repito, o ato penitencial é um convite a fazermos um exame de consciência. É sim perdoado alguns pecados, mas não os pecados graves, os pecados grosseiros, os pecados mortais. Então vejam, os pecados para serem perdoados exigem um esforço, um sacrifício. Para alguns não é tão fácil ir com o padre se confessar, porque sentem vergonha, porque acreditam que não precisam se confessar, ou porque acham que não tem pecados, que é o pior de tudo, é o mais grave achar que não tem pecado. Achar que eu não pequei, que eu não estou fazendo nada de errado, mas todos nós pecamos, é só você olhar para os 10 mandamentos e ver, está obedecendo todos os 10 mandamentos? Está obedecendo os mandamentos da igreja? Eu acho, talvez, muito difícil. Tem gente que vai se confessar que às vezes diz que não tem pecado, em vez de contar o pecado, vai dizer o que fez de bom. Pois é, padre, eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal de ninguém, eu não sei o quê. Não é para contar o que você fez de bom, é para contar o que você fez de ruim, que não presta. Dá vontade de a gente tirar Nossa Senhora e colocar a pessoa ali no lugar dela, né? Porque é mais santo do que a Virgem Maria. Mas enfim. A gente, quando vai se confessar, a gente deve fazer um exame de consciência, pensar o que foi que eu fiz de errado desde a minha última confissão. Eu vou então, olho os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, olho a palavra de Deus. Será que eu fiz tudinho que está ali? Tudinho certinho? Tudinho. Será que eu não fui nem um pouco soberbo, nem um pouco vaidoso? Não falei nenhum palavrão, não olhei mal para ninguém, não pensei errado alguma coisa? Será que eu fui tudo certinho? Eu acho que não, porque nem o padre é 100%, né? Até nós precisamos confessar. Mês a mês eu com o padre Olegário, a gente senta um com o outro e fica contando a nossa miséria, né? É engraçado, mas a gente faz isso. Por quê? A gente não é santo, a gente está em vista desse caminho. Estamos neste caminho de santidade, todos nós. Mas para que isso aconteça é necessário se confessar. E às vezes dizer que não se tem pecado, às vezes não. Dizer que não se tem pecado é o pior de todos os pecados. É o pior de todos os pecados, é o mais grave. De qualquer forma, o perdão dos pecados acontece por meio de um sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que, morrendo na cruz, se ofereceu ao Pai em sacrifício pela remissão dos pecados da humanidade. Daquele tempo e do nosso tempo também, o perdão aconteceu. Acontece que nós continuamente pecamos, e a graça do perdão dos pecados só acontece quando nós nos abrimos à misericórdia de Deus indo no confessionário. É ali que acontece o derramamento da misericórdia de Deus, no confessionário, diante do padre, diante do sacerdote.
Com efeito, não existe apenas o sacrifício de se esforçar para se confessar, porque exige um sacrifício por parte de alguns. Existe também o sacrifício em não mais pecar. Sim, e acredito que aqui está o maior sacrifício, sobretudo para aqueles que estão acostumados nos mesmos pecados, porque devem procurar se esforçar, auxiliados pela graça de Deus, em não mais querer ofender a Deus. Se esforçar em não mais pecar. Se esforçar, educar seus apetites, as suas vontades, os seus desejos. João Batista, quando diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele deixa muito evidente que a missão de nosso Senhor vai exigir um sacrifício, porque o cordeiro era um animal que era usado para fazer o sacrifício, para perdoar os pecados. Na verdade, do início ao fim da vida apostólica de nosso Senhor, ele sofre. E o sofrimento dele culmina na cruz, na sua oferta de cruz. A vida apostólica de nosso Senhor muito se assemelha com a nossa, pois também nós, a partir do momento em que nos propomos a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, teremos que indo fazer sacrifícios por amor a Ele. Quando a gente começa a querer trilhar um caminho com Deus, a gente começa a fazer sacrifício. Sacrifício para acordar cedo para vir na missa, sacrifício para deixar de ir naquela festa para vir na igreja, né? Sacrifício para que você tem que fazer, que às vezes você quer assistir aquele jogo, aquele programa na TV, e você tem que fazer um sacrifício de não assistir para vir na igreja, para participar da comunidade, para estar junto com os teus irmãos. Sacrifício para você não mais pecar e procurar agora ter uma vida mais correta, uma vida mais com Deus. Ou seja, existe um sacrifício para aqueles que desejam caminhar com nosso Senhor. Todos nós temos. A vida do cristão exige sacrifícios contínuos, que fazem com que ele não somente comece a se configurar a Cristo, porque à medida que nós vamos sofrendo, nós vamos também sendo semelhantes a Jesus, mas também começa a merecer o céu. Quem deseja ir para o céu deve seguir os passos de nosso Senhor. E seguindo os passos de nosso Senhor, irá ter que se submeter a certos sacrifícios para poder receber o prêmio da vida eterna. Algumas pessoas até tentam, mas com o tempo acabam desistindo, abandonando a caminhada cristã, pois acham que a sua cruz é muito pesada e difícil de carregar. No entanto, todos nós acharemos pesada a nossa cruz. Cada um de nós pode achar muito cansativo a cruz que carrega, mas é exatamente pela cruz que nós iremos ser salvos. É carregando a nossa cruz que nós iremos alcançar o céu e que também nós iremos santificar os outros. Eu assistia um vídeo recentemente na internet que contava a história de um senhor que, durante a Segunda Guerra Mundial, salvou em torno de 269 crianças judias. Como vocês bem sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram judeus perseguidos e mortos. Inclusive, nós temos dessa época até santos, como Edith Stein, Santa Teresa, assim também como um outro santo que agora me fugiu o nome, que morreram no campo de concentração ali na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E dessa perseguição e morte dos judeus não escapavam nem as crianças, porque as crianças também eram mortas. As crianças eram separadas dos pais e os pais eram mortos das más formas horríveis que tinham, com câmara de gás, fuzilados, com fome, enfim, e as crianças também morriam. E este senhor, então, ele acabou pegando para si, cuidando,
salvando muitas crianças judias. E ele, diante desse ato que ele fez, ele não contou o que ele fez para ninguém, até porque se ele contasse, ele poderia morrer, né? E não contou para ninguém, nem para a esposa dele ele contou, nem para a mulher dele. Depois de mais ou menos uns 46 anos por aí, ou 50, a sua esposa, ela foi no sótão da sua casa, que é aquela parte de cima da casa das pessoas, né, onde é uma espécie de depósito. E lá ela encontrou um almanaque, um livro com as anotações do nome de todas as crianças que o marido dela tinha salvo. Ela então pegou esse documento, levou numa emissora de TV, a fim de tornar esse documento público, e a emissora de TV então convidou o senhor para participar de um programa de auditório, que nem o Faustão, desses pessoal aí que tem, né, programa de auditório. E lá no meio do auditório estava o senhor, que tinha sido convidado para esse programa. A certa altura do programa, a apresentadora começa então a falar sobre a vida daquele senhor, contar o que ele tinha feito, as crianças que tinham sido salvas, etc. Ele fica surpreso, obviamente, com aquela situação, mas muito mais surpreso ele fica quando a apresentadora diz o seguinte, quando ela pede para que todos aqueles que foram salvos por ele fiquem de pé. E para surpresa dele, todas as pessoas que estavam no auditório, as 269 crianças que já eram adultos, pais de famílias, se levantaram e começaram a aplaudir ele. Ele ficou muito emocionado. É uma cena muito emocionante, isso aconteceu de fato, né? Vejam, é isso o que irá acontecer conosco no céu. Quando nós formos julgados pelo Senhor, tudo que foi feito de ruim, que não foi confessado aqui na terra, será apresentado no céu, para todo mundo saber, inclusive aqueles pecados que você comete no quarto, no banheiro, que você tem no celular, todo mundo vai saber. Se não se confessou, escondido, na festa, no bar, todo mundo vai ficar sabendo. Se confessar, ninguém vai ficar sabendo, só o padre, e nem o padre, porque depois esquece. Mas os pecados que não são confessados, todos saberão. No entanto, o contrário também é verdade. Tudo aquilo que você fez de bom nesta terra e que ninguém sabia, todo mundo vai saber lá no céu. Todo mundo vai saber. Todos conhecerão as suas virtudes. Todos saberão que você sofreu por amor a Jesus. Todos saberão aquilo que você fez por amor à sua igreja, por amor aos irmãos. Todo mundo vai saber. Isso vai ser um motivo de muita alegria, porque você vai ser exaltado pelo próprio Deus lá no céu. E vejam, quero aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa. Eu não preciso saber o que você faz pela igreja, eu, Padre Marcos, tá? Eu não preciso saber o que você faz pela sua comunidade. Eu não preciso saber quanto você dá no dízimo. Não preciso saber quanto você deu na secretaria paroquial. Não preciso saber da sua oferta. Não preciso. Tem gente que faz questão disso. Padre, olha, já passei lá, já entreguei a minha oferta. Já entreguei, dei tanto. Não precisa isso, sabe? Isso é chato, é feio. Isso é falta de humildade. Tem gente que ainda hoje na nossa igreja faz isso. Tem gente que às vezes chama o padre para entregar dinheiro na mão dele, porque não quer entregar para o secretário. Eu preciso saber disso. Eu não preciso saber. Não preciso saber quanto você dá, o que você faz, entendeu? Não preciso. E nem os outros precisam saber. Por quê? Porque eu possivelmente
talvez nunca não, mas talvez não saiba agradecer aquilo que você fez, não for saber recompensar aquilo que você está fazendo. Eu posso de repente até mesmo me esquecer, eu posso até mesmo ser injusto com você. Por isso, meus irmãos e irmãs, ouçam bem, o único que precisa saber do que você faz é Deus, o único, é Ele que precisa saber o que você faz, para a sua comunidade, para a sua igreja, para o bem das pessoas. O único que precisa saber é Deus, o único, eu não preciso saber. Por quê? Porque é dele que virá a recompensa, é somente dele que virá a recompensa, daquilo que nós fazemos de bom nesta terra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos nós nos esforçarmos para nos sacrificarmos por amor a Jesus, e que Maria Santíssima nos dê perseverança e fé nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.